Olá, meus alunos do quinto ano. E aí, a Proiliane estava morrendo de saudade, né? E aí, estou retornando. Deixei vocês nos dias, né? Porque a Proiliane estava dodói. Eu sei que alguns perguntaram por mim, eu já estou me recuperando. E hoje eu preparei uma aulinha para vocês, certo, gente? Bem legal. Hoje nós vamos ver, ó, a conjugação do verbo por, tá certo? Hoje nós vamos ver alguns verbos aqui. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês alunos do quinto ano, não existem regras específicas para a conjugação do verbo. A questão é, nós temos que praticar essas conjugações, tentar aprender as terminações para a gente poder, né, conjugar os verbos corretamente, certo? Primeiro nós vamos ver essa conjugação do verbo por. Vejam bem. Luciana pôs suas camisetas na primeira gaveta da cômoda. Veja aqui. O verbo destacado na frase acima é uma flexão do verbo pôr. Então, pôs, né? Ele pertence ao verbo pôr, certo? O verbo pôr pertence à segunda conjugação. Ele serve de modelo para a conjugação de todos os seus derivados, como, por exemplo, dispor, né, que também faz parte aqui, ó, do verbo pôr, né? Compor, recompor, despor, faz parte como? Ele se deriva, ele vem do verbo pôr, certo, gente? Então, uma coisa importante, a gente sabe que os verbos terminados em AR faz parte da primeira conjugação, R da segunda conjugação e R da terceira conjugação. Só que o verbo pôr termina em OR. E aí? Aí nós vamos lembrar que a Proiliane falou que esses verbos terminados em OR, certo? Eles fazem parte da segunda conjugação, tá bom, gente? Vejam bem, eu trouxe aqui para vocês alguns verbos, né? No presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito que a gente já viu na aula passada. Vejam bem, nós vamos falar um pouquinho do modo indicativo. O que é um modo indicativo? É um fato real, é algo que está acontecendo. Então, se eu digo eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem, são verbos que eu estou, são ações que eu estou fazendo nesse momento. Então, quando se trata do modo indicativo, eu estou falando de fato real, certo? Ó, vamos lá. Aqui, nós vamos também conjugar o verbo pôr no modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? É aquele verbo que a gente conjuga que nos mostra algo duvidoso, algo incerto, como aqui, ó, que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Ó, se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesses, se eles pusessem. Algo incerto, né? Se eu pusesse. Então, são verbos no subjuntivo, no modo subjuntivo, que mostra algo duvidoso, incerto, certo? Olha aqui, no modo imperativo. Põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. Aqui já apresenta, né, aqui os pronomes que não tem nem eu, nem tu, nem eles, né? Isso? E sim aparece tu, nós, vós, você e vocês, certo? E nós temos o modo aqui imperativo que também vai indicar o quê? Pedido ou ordem. Como aqui, ó. Tanto pode estar no afirmativo, como pode estar no negativo. Pedido, põe tu, né? Eu estou afirmando. Ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. Ordem, não ponhas tu, não ponhas você, não ponhamos nós, não ponhas vós, não ponham vocês,
certo? Agora, nós também temos aqui as formas nominais. E as formas nominais, quando se conjugam em todas as pessoas, certo? Vamos lá. Vejam bem, formas nominais. Verbo pôr, que não flexiona, fica sempre do mesmo jeito. O verbo não vai sofrer modificação, certo, gente? Então, quando é na forma infinitivo pessoal, o verbo ele vai continuar do mesmo jeito, como ter, ser, partir, comer, pôr, que é o que nós estamos estudando. Esse sim, o infinitivo pessoal indica que o quê? Que esse verbo aqui ele não vai sofrer nenhuma modificação, certo? Ele sempre vai ficar do mesmo jeito. Aí no infinitivo pessoal já é o seguinte, quando se conjuga em todas as pessoas, quando a gente vai conjugar os verbos usando em todas as pessoas, tanto no singular e no plural, usando os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Pôs, pores, pôs, pomos, pondes e porem. Foram conjugados em todas as pessoas. Quando são conjugados em todas as pessoas é o quê? Infinitivo pessoal. Por quê? Quando se conjuga em todas as pessoas, certo? Nós temos também o gerúndio. O gerúndio é o quê? É uma ação ocorrida naquele momento. Pondo, eu estou mostrando uma ação que foi ocorrida naquele exato momento. E também o particípio posto, que é o processo verbal que já foi concluído. Vamos ver aqui com a prova, para que vocês possam entender direitinho esse quadro aqui, essa explicação. A Pro Williane colocou aqui, ó, para vocês compreenderem melhor. Vejam bem, as formas nominais podem estar no infinitivo, não foi que a Pro mostrou? Gerúndio e particípio. Vejam bem, no infinitivo pôr, dá-se o nome ao processo verbal, que a Pro Williane disse para vocês. O processo ao nome verbal, que quer dizer o quê? Não vai sofrer modificação, flexão nenhuma, como compor, dispor, dispor, não sofreu modificação, certo? Não tem alteração. No gerúndio, pondo é o quê? Indica uma ação que está ocorrendo naquele momento, certo? Ele está pondo a mesa, é uma coisa que está acontecendo naquele exato momento. Então, eu conjuguei meu verbo, colocando ele em uma ação que está acontecendo no exato momento. E particípio posto é um processo verbal concluído. A mesa está posta. Quer dizer o quê? Que está tudo arrumado. Então, aquele verbo foi concluído naquele exato momento, certo? Então, é importante a gente saber que o infinitivo dá o nome ao processo verbal, que o gerúndio indica uma ação que foi ocorrendo naquele momento e que o particípio é um processo verbal que já foi concluído. Vejam bem, nós vamos agora também falar um pouquinho da conjugação dos verbos ter, ser, haver e estar, certo? E não mais do verbo pôr, já são outros verbos, só que são verbo ter, ser, haver e estar. Vejam bem, nas tabelas a seguir, observe as conjugações dos verbos ter, ser, haver e estar, nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Vejam bem aqui, gente. Nós vamos falar do modo indicativo. O modo indicativo, a Pro Williane falou para vocês que era o quê? Um fato real. E aí eu quero que vocês em casa conjuguem o verbo ter, o verbo ser, o verbo haver, o verbo estar, certo? Tanto no presente, no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, conjugue todos eles. Vamos conjugar aqui primeiro, vamos escolher aqui o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Aqui é no presente. Agora no pretérito imperfeito. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Agora no pretérito perfeito, vamos lá. Eu tive, ó. Tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram.
Vejam bem, nós temos também o pretérito mais que perfeito. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, vós tiveres, eles tiveram. E aí eu quero que vocês também conjuguem em casa os outros verbos, tá? No futuro do presente, eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis, eles terão. Já estou falando do futuro. Futuro do pretérito, ter. Eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós terias, eles teriam. Agora nós vamos falar no modo subjuntivo. O modo subjuntivo indica o quê? Algo incerto e duvidoso. Lembra que a Pro falou para vocês? Então vamos lá. Vamos lá? Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhas, que eles tenham. Pretérito imperfeito. Se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesses, se eles tivessem. No futuro, quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Então, são verbos conjugados, né, no modo subjuntivo, falando algo incerto ou duvidoso. Todos esses aqui, gente, eu quero que vocês treinem também em casa, certo? E aí, modo imperativo. Os verbos no imperativo indicam ordem, conselho, pedido, proibição. O modo imperativo apresenta-se sobre duas formas, a afirmativa e a negativa. Para conjugá-los de forma correta, lê a tabela a seguir. Então, nós temos aqui o modo imperativo, tanto afirmativo como negativo, que nos mostra algo que, né, o verbo vai estar sendo conjugado, nos mostrando uma ordem ou um pedido. Tem tu, tenha você, tenhamos nós, tende vós, tenham vocês. Olha aqui, ó. Não tenhas tu, não tenha você, não tenhamos nós, não tenhas vós, não tenham vocês. Olha aqui, ó. Vamos lá? Não hajas tu, não haja você, não hajamos nós, não hajais vós, não hajam vocês. São muitos verbos. Eu sei que vocês vão ficar cansadinhos, mas aí nas nossas correções a Pro Iliane vai esclarecendo mais ainda sobre cada uma dessas questões, certo? E aqui, formas nominais. As formas nominais que a gente já falou, do infinitivo, do gerúndio, do particípio, que o gerúndio é o processo verbal, não é isso? Ter, ser, haver, estar, se modificar, né? Gerúndio, que é acontecendo no momento, ó. O ter, a gente que tá acontecendo no momento. Tendo, ser, acontecendo no gerúndio, fica como sendo. Haver, acontecendo no gerúndio, fica o quê? Havendo. No gerúndio, estar fica estando. Por que esses verbos ficam assim? Porque são ações que estão acontecendo naquele exato momento. Aí aqui, ó, particípio é o quê? É um processo que já foi concluído, já aconteceu. O ter, tido, o ser, sido, o haver, havido, o estar, estado. Então, são processos verbais que já foram concluídos. Então, eu espero que vocês treinem aí em casa, certo? Nós vamos fazer a atividade, correção da nossa atividade. E depois a Pro vai dar mais regras para facilitar mais ainda, certo? Essa questão de aprendizagem dos verbos com vocês. Deixa aquela mensagenzinha de João e Alice que diz o seguinte: o primeiro passo para a cura é acreditar. É acreditar que vai conseguir. Seja forte, tenha fé e esperança. Um beijo da Pro Iliane.